Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui para gravar mais uma mensagem, que essa mensagem possa ter um endereço certo, o seu coração, e que possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu quero começar essa mensagem dizendo: não reclame das pessoas, seja especialista nelas. Eu quero falar de um homem que a Bíblia chama de iletrado, ou seja, um analfabeto, que talvez nós não dessemos nenhuma atenção, porque é uma tendência nossa do ser humano rotular as pessoas. Mas graças a Deus que Deus não está interessado nos diplomas que eu tenho, na capacidade que eu tenho. Deus está interessado no meu coração. E nós estamos aqui para falar desse letrado. É bem verdade, amados, que quando nós apresentamos resultados, nós acabamos, humanamente falando, ganhando o respeito das pessoas. Os resultados que nós apresentamos faz com que nós ganhemos respeito das pessoas. Isso de uma maneira humanamente falando. Porque na verdade Deus não está interessado no respeito que eu conquisto. Deus está interessado no nosso coração. Mas se nós não tivermos o respeito das pessoas, tudo aquilo que a gente fizer é bem provável que seja em vão. Tudo aquilo que eu falar é bem provável que as pessoas não ouçam. Nós precisamos ter o respeito das pessoas para que as pessoas possam dar crédito àquilo que nós falamos e dar crédito àquilo que nós fazemos. Nós ganhamos respeito das pessoas para sermos ouvidos. E nós vamos falar hoje de um homem que a Bíblia chama de iletrado, ou seja, ele era analfabeto. Tanto é verdade isso, amado, que tem duas cartas que levam o seu nome, e as duas cartas foram escritas por uma outra pessoa, porque ele não sabia ler. Foi escrito por Silvano. Nós estamos falando de Pedro. E Pedro foi um homem que apresentou muito resultado. Tanto é que a palavra de Deus relata que Pedro ele andava e a sombra dele curava os enfermos. A palavra de Deus também relata que Pedro pregou e numa única pregação, mesmo sendo analfabeto, ele converteu 3.000 homens. Nós paramos para ouvir um homem iletrado por causa dos resultados. Eu quero ler com vocês um trecho da palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 7. A palavra de Deus diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. E a palavra de Deus continua dizendo assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Pedro já velho, depois de ter andado com a sabedoria em pessoa, depois de ter aprendido com Jesus, ele está aqui nos deixando dois conselhos importantíssimos para que eu e você possamos ter uma vida abençoada. E ele está dizendo assim, acreditem no que eu estou falando. 2 motivos para que nós não nos percamos em qualquer fase da nossa vida. Eu gostaria de ter aprendido isso, amados. Estou sendo bem sincero com vocês, muito antes, mais jovem. Eu queria ter aprendido isso e ter dado mais crédito para essa palavra quando eu era bem jovenzinho. Que são, seja humilde e não seja ansioso. A falta de humildade, não saber ouvir, não querer ouvir ninguém, achar que é dono de si, achar que sabe tudo isso, amado, nos leva para um lugar difícil. A ansiedade, quando você tem mais preocupação do que fé, nós estamos fora do princípio de Deus.
Se eu não acreditar que Deus é capaz de cuidar de mim amanhã, eu não tenho fé. Porque quando eu confio em Deus, quando eu confio nele, eu não perco noite de sono com preocupação. A Bíblia diz, amados, que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados numa fornalha quente. Eles foram lançados. A palavra de Deus que inclusive diz que eles aumentaram o fogo várias vezes do que o comum. E eles foram lançados lá dentro. O fogo estava tão ardente, tão quente, que as pessoas que lançaram eles lá morreram queimados. E a palavra de Deus diz que eles estavam passeando pelo fogo. Olha que interessante isso, amado. Quando nós estamos passeando, nós não estamos preocupados com nada, né? A verdade é essa. Nós estamos mais interessados em desfrutar tudo aquilo que está acontecendo. Nós andamos olhando para todos os lados, querendo olhar para tudo, não perder nenhum detalhe. É diferente de quando nós caminhamos. Quando nós estamos caminhando, e às vezes mesmo caminhando nós estamos cheios de preocupação, é muito comum a gente andar até de cabeça baixa. Mas você já viu alguém passeando de cabeça baixa? Eu particularmente nunca vi, não. Mas eu creio que seja bem difícil. Porque quando você está passeando, você está atento a tudo, querendo olhar tudo. Olha que interessante isso. Eles estavam no meio do fogo ardente e eles estavam passeando. Ou seja, a paz estava dentro dele. A paz estava dentro deles. Não é a situação ao redor, em volta, que vai fazer com que o seu estado de espírito modifique. A confiança no amanhã é porque nós temos a certeza que Deus já está lá. E Ele já preparou tudo para mim e para você. E Ele vai nos salvar e nós não teremos falta de nada. Ninguém e nada, amados, pode roubar a sua paz. A paz que excede todo entendimento. Nenhuma dificuldade, nenhum problema pode roubar o seu sono. Pense nisso, ó. Quem confia, descansa. E eu tenho aprendido uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Aquilo que te tira a paz te torna escravo. Quando você tem alguma coisa que está tirando a paz, ele te torna escravo porque você não para de pensar naquilo. Tudo, a sua vida inteira move em função daquilo. Então aquilo que tira a sua paz te torna escravo. A ansiedade nenhuma pode te convencer. Ansiedade nenhuma pode te convencer de que Deus não está cuidando de você. Pedro deixa claro essas 2 palavras, a palavra de humildade e a palavra de ansiedade. A falta de humildade faz com que a gente perca muitas oportunidades, amados, muitas. Pedro está nos ensinando aqui o básico do básico. Se você não quer ter problema com Deus, seja humilde. Porque a palavra de Deus diz que ao soberbo, ao orgulhoso, ele resiste. Não quer ter problema com Deus? Se humilhe debaixo da mão dele. Simples assim. Existem vários tipos de orgulho. E nenhuma técnica, nenhum método de orgulho que você possa usar vai te exaltar tanto quanto você ficar debaixo da mão de Deus. Se humilhe debaixo da mão. A humildade marca você muito mais, porque qualquer coisa que você faça ou tenha. A pessoa pode ser abastada, pode ser rica, pode ter muitos bens, mas se ela não for humilde, se ela for soberba, se ela for orgulhosa, se ela for prepotente, ninguém quer ficar perto, amados. E se alguém quer ficar perto é porque essa pessoa é interesseira. Ela tem algum interesse por trás de tudo isso. O orgulho mata todas as nossas chances de verdadeiras amizades. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso. E se você precisa se consertar com alguém, peça perdão hoje. Ah, mas não fui eu que comecei. Amados, isso é o que
menos interessa. Faça a sua parte. Você conhece a verdade, você sabe que tem que partir de você, então faça, seja humilde e conserta, peça perdão, sirva às pessoas. A humildade blinda o seu futuro. A humildade não é quer dizer que eu preciso ser bobo das pessoas, não é isso, amado. A humildade é você ser conduzido pela mão do Senhor. Você está aqui e o Senhor aqui, ó. Ele te conduz. Seja humilde. Perceba José. José, durante todo o tempo que ele foi escravo, durante todo o tempo que ele foi prisioneiro, ele nunca se engrandeceu. Ele nunca contou da sua vida, nunca. Ele simplesmente, amado, durante todo esse tempo, José só servia. Ele usava todos os dons que o Senhor tinha dado a ele para promover outras pessoas. Leia a história de José, você vai ver. Eu quero te dizer o seguinte: um dia, para quem está humilhado debaixo da mão de Deus, debaixo da mão poderosa do Senhor, da prisão, ele vai para o governo. Se você tiver debaixo da mão do Senhor, da mão poderosa, numa posição de humildade, a prisão acaba e o governo começa. É questão de dias, amado. A humildade blinda o seu futuro e te coloca na posição de governo, mas a ansiedade trava o seu destino. Por causa de ansiedade, muitas pessoas já destruíram a sua vida. Quantas reportagens que a gente vê de pessoas que acabaram tirando a sua própria vida. Muitos de nós, amados, não sabemos lidar com alguns sentimentos. E esses sentimentos, ele acaba entrando no nosso coração e acaba travando as nossas vidas. O apóstolo Pedro, aqui, mesmo sendo analfabeto, mas já maduro, experiente, cheio do Espírito Santo, nos deixa esses dois conselhos. Seja humilde e não seja ansioso. Tudo que é extremo é problema. Nós não podemos atrasar e nem adiantar os projetos, os planos de Deus para as nossas vidas. E o nosso inimigo, sabendo disso, ele quer trabalhar nos extremos. Quando ele não consegue te atrasar, ele vai querer acelerar e tudo fora do seu tempo dá errado. A palavra de Deus diz, inclusive nesses textos que nós acabamos de ler, que ao seu devido tempo ele te exaltará. Eu quero profetizar na sua vida que na sua vida tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo acontecerá no tempo certo, em nome de Jesus. A ansiedade não será mais forte do que a palavra de Deus. Você ser humilde e não andar ansioso não tem como dar errado. Se você for humilde e não andar ansioso, não tem como dar errado. Nós podemos ter a palavra de Deus, nós podemos ter o dom, ser capacitado, mas se nós não soubermos esperar o Senhor falar quando, como e com quem as coisas vão acontecer, é bem provável que as coisas deem errado. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E se você está vivendo algo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável, é bem provável que não seja a vontade de Deus. Quer dizer que então que a minha vida tem que ser sempre 1000 maravilhas? Não, amados. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer nada disso. O que quer dizer é que Mesaque, Sadraque e Abednego estavam na fornalha passeando, mas eles estavam em paz. Isso tem a ver com aquilo que está dentro de você. Não tem nada a ver, amado, com o que está para o lado de fora. Pode estar pegando fogo lá fora. Eu estou passeando porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Eu quero, nesta noite, encerrar essa mensagem deixando para você uma reflexão. Eu quero que você reveja esses dois princípios na sua vida. Ou seja, o princípio da humildade e o princípio de não andar ansioso com coisa alguma.
E nesta noite, mude o que precisa ser mudado, para que você consiga receber do Senhor a exaltação que Ele tem para a sua vida. Faça uma revisão, amados. Como você tem andado? Você tem andado em humildade? Você tem andado em paz? Ou você anda ansioso com o dia de amanhã? O amanhã nem nos pertence, amado. Nós não sabemos nem se nós vamos viver o minuto seguinte. Mas nós temos que viver na certeza que o Senhor estará lá, preparando tudo para que a nossa vida seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero que você fique com essa reflexão, que você pense nisso, reveja esses dois princípios na sua vida e que Deus continue te abençoando grandemente. Eu quero te dizer que se você gostou, quando você assistir, aperta esse joinha, esse like, deixa um comentário, eu vou responder todos os comentários. Se você realmente gostou, compartilhe dessa mensagem, faça com que essa mensagem abençoe outras vidas. Eu quero te pedir que o Senhor continue te abençoando grandemente, que Ele faça com que você sempre repouse em paz, que você ande na confiança de que Ele está no controle de todas as coisas, se humilhe debaixo da mão dEle e ande somente na paz do Senhor. Não ande ansioso com nada, amados. Fique em paz, que Ele está no controle de tudo. Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. E nós estaremos aqui com outros